Não há medicamentos. Um drama conhecido por todos. Aliás, é o pão de cada dia para quem frequenta os centros de saúde, hospitais e farmácias públicas na província de Tete e no país em geral. A falta de medicamento nas farmácias públicas é um problema reportado quase todos os dias. Por exemplo, o Sr. Américo dirigiu-se a um hospital e foi recitado uma série de medicamentos, mas chegado à farmácia ouviu a célebre frase: não há medicamentos. Ser sincero, o atendimento foi razoável e só que estamos em crise de medicamento, nem sempre temos tido a oportunidade, né, de ter o fármaco que precisamos. Por exemplo, no caso de ibuprofeno, nesse caso. Então, a maior parte tiveram o mesmo problema, haviam se deparado com a mesma situação. E eles recomendaram para que eu aproximasse a farmácias privadas. A senhora Maria também passou pelo mesmo dilema numa outra unidade sanitária. Não tem. Segundo eles, não tem. Só consegui 2 tipos. A outra medicação só posso adquirir na farmácia privada. E a senhora Guida também viveu a mesma situação. Conseguiu, os medicamentos faltaram. Vamos na farmácia. Mas onde estão os medicamentos? Se nos depósitos central e provincial de medicamentos há estoque suficiente para cobrir a demanda, por que os medicamentos não chegam a farmácias públicas? Para onde vão os medicamentos? Ou melhor, onde estão os medicamentos? Infelizmente, a resposta está à vista de todos. Sob o olhar impávido das autoridades reguladoras e fiscalizadoras, os medicamentos estão no mercado negro, vendidos ao ar livre e transportados em sacolas plásticas e bolsas, sem observância de condições mínimas de conservação, situação que pode traduzir-se num grave problema de saúde pública. Nos mercados Coxena, Cambinde, Canongola e Ngüenha, flagramos vários vendedores de medicamentos, uns fixos, outros ambulantes. No mercado Coxena, encontramos estes jovens fazendo as suas vendas normalmente, ao que simulamos comprar AL, mais conhecido por Quartem, e paracetamol. De imediato foi-nos disponibilizado. Seguimos para outros mercados, como Cambinde, Canongola e Ngüenha, em Longo. Também encontramos vários vendedores de medicamentos. Fato curioso é que todos, sem gravar entrevista, relatam ter adquirido os medicamentos no Malawi. Quase sempre que o Serviço Nacional de Investigação Criminal apresenta indivíduos acusados no crime de venda ilícita de medicamentos, a origem desconhecida, ou os vendedores afirmam ter adquirido no Malawi. Mas quem leva os medicamentos do Sistema Nacional de Saúde para o Malawi? Ou melhor, quem desvia os medicamentos dos depósitos e das farmácias públicas? A resposta para essa questão é sempre a mesma: ninguém. Ninguém responde, ninguém fala, ninguém sabe de nada e ninguém diz alguma coisa sobre o assunto. Ou seja, ninguém se atreve a revelar o fornecedor dos fármacos, mesmo quando estes possuem selos do Sistema Nacional de Saúde. Os vendedores sempre apontam a República do Malawi como a verdadeira origem dos medicamentos. E quando a fonte é revelada ou surpreendida em flagrante delito, o que acontece? Nada. Absolutamente nada. E o velho e conhecido lema das nossas autoridades volta a desfilar a sua classe. Não há provas e nada consta. Nada podemos fazer. Vejamos o caso da técnica Paulina. Paulina, nome fictício, é técnica de nutrição afeta ao Centro de Saúde de Caloma, distrito de Angônia, província de Tete. Paulina foi detida pelo Cernic no dia 5 de outubro de 2023 em flagrante delito na posse de uma grande quantidade de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde. De acordo com o Jornal Diário de Moçambique, Paulina foi flagrada com 3 caixas seladas de medicamentos supostamente desviados no distrito de Angônia para a venda ilícita nos mercados da cidade de Tete. Em casa de Paulina, também foram encontrados uma caixa de alimento terapêutico pronto para o uso, vulgarmente conhecido por Plampnat, ou melhor, alimento suplementar pronto para o uso, mais conhecido por Plampsap ou PNAT. Mas quais foram as sanções impostas a Paulina? Nenhuma.
apenas 15 dias de um merecido descanso. Mesmo depois do Cernic ter declarado ao Diário de Moçambique que o processo crime fora encaminhado para o Ministério Público e a Inspeção Provincial ter declarado que, mediante um processo disciplinar, a funcionária seria expulsa por reincidência, a realidade no terreno mostra o contrário. Paulina segue impune e exerce as suas atividades normalmente no mesmo centro de saúde. Nos serviços distritais da saúde, mulher e ação social de Angônia, apuramos que, por notificação da Inspeção Provincial da Saúde, foi instruído um processo disciplinar que, por despacho exarado pelo excelentíssimo senhor administrador do distrito de Angônia, aos 14 de março de 2024, foi arquivado nos seguintes termos. Não ficou provado que a funcionária foi encontrada em flagrante delito a vender medicamentos do Sistema Nacional de Saúde no mercado. Processo crime. Apuramos que na Procuradoria Distrital de Angônia não deu entrada nenhum processo relacionado a este caso. Entretanto, tivemos conhecimento que a funcionária em causa pagou caução no valor de 25 mil meticais, de modo a responder o processo em liberdade. O caso da Paulina é estranho. Diferente dos outros casos em que o Cernic convoca a imprensa para a apresentação pública dos infratores e, consequentemente, divulgação nos canais de comunicação social, Paulina teve um tratamento diferente. O Cernic fez a apresentação pública à imprensa, entretanto, nenhum canal de comunicação social divulgou a notícia, como acontece em outros casos. Mesmo quando o jornal Diário de Moçambique reportou o caso como parte de uma grande reportagem, as cópias do jornal esgotaram em tempo recorde. Pesquisas feitas em sites de notícia redundaram num fracasso total. Apenas encontramos frases curtas em reportagem de outros casos de venda ilegal de medicamentos, do qual passamos a citar. Trata-se do segundo caso de roubo e venda ilegal de medicamentos neste ano. O primeiro deu-se em janeiro, envolvendo uma funcionária da saúde afeta ao distrito de Angônia. Tentamos e tentamos. Nada encontramos. Tentamos junto da Inspeção Provincial de Saúde e foi-nos dito que o processo ainda está a ser tramitado no distrito de Angônia. Entretanto, os serviços distritais de saúde, mulher e ação social em Angônia confirmam o arquivamento do processo por falta de provas. Mas a defesa de Paulina no processo é uma história digna de um Oscar e um registro no Guinness Book. Vamos por partes. Para se defender do processo disciplinar, Paulina invoca questões passionais. Os serviços distritais da saúde, mulher e ação social, com base na defesa apresentada no processo disciplinar, assumem que a detenção de Paulina em flagrante delito não passou de um mero problema conjugal. Para os instrutores do processo, as denúncias que o Cernic teve acesso não passaram de uma tentativa de vingança por parte do marido da Paulina, tendo em conta que tinham brigas constantes por alegada falta de respeito e desprezo após a esposa começar a aferir o salário como técnica de nutrição. Paulina convenceu os instrutores do processo que não se passou de inveja do marido, que a todo custo pretende ver a esposa sem emprego. No contraditório ao processo disciplinar que tivemos acesso, Paulina explica que os medicamentos pertenciam ao pai, que perdera a vida em casa da técnica depois de um longo período de tratamento ambulatório. E a caixa de alimentos terapêuticos prontos para uso, ou alimento suplementar pronto para uso, pertenciam aos seus 2 filhos com problema de desnutrição. E que tudo saiu legalmente do centro de saúde em que está afeta mediante receitas médicas. A mesma tese é circundada pelos serviços distritais de saúde, mulher e ação social de Angônia, que, para dar mais força a esta tese, ouviu os gestores de depósito de medicamento e o responsável pelo programa de nutrição em sede do processo disciplinar.
e declararam que não tiveram nenhum caso de roubo de medicamentos ou suplementos. Ou seja, nada aconteceu. Foi tudo normal. Comecemos pelo começo. O único fato que o processo disciplinar admite como provado é que Paulina é funcionária afeta aos serviços distritais de saúde e ação social de Angônia, exercendo as suas funções no Centro de Saúde de Calomwe, na categoria de técnica de nutrição. O Diário de Moçambique relata que Paulina foi presa junto do marido. Se foi o marido a fazer a denúncia por vingança e inveja, por que o Cernic prenderia o denunciante? É uma pergunta que fica no ar. Seria uma espécie de simulação para que a esposa não desconfiasse que se tratava de um combino? O fato de ser técnica de nutrição dá poderes a Paulina para fazer a requisição de suplementos, incluindo papas enriquecidas para administrar aos pacientes com problema de má nutrição e fazer as respectivas demonstrações culinárias. Portanto, não é verdade que Paulina não tinha acesso aos suplementos e outros medicamentos, como conclui o processo disciplinar, aprovado e homologado pelo excelentíssimo senhor administrador de Angônia. Aliás, esta é a função de um técnico ou técnica de nutrição. Consultamos vários técnicos de nutrição que declararam, sem gravar a entrevista, que nas unidades sanitárias periféricas, os nutricionistas é que fazem um diagnóstico e dispensam os suplementos aos pacientes. Apenas nos hospitais de referência é que os suplementos são adquiridos na farmácia pública mediante prescrição de um nutricionista. Ou melhor, Paulina é que requisitava, geria e dispensava os suplementos encontrados pelo Cernic em sua posse. Ademais, pelo fato de ser técnica de nutrição, Paulina tem poder de influenciar os técnicos da farmácia para fornecerem a quantidade de medicamento que ela for a precisar. A quantidade de suplementos com que Paulina foi flagrada é muito superior à quantidade máxima recomendada para os técnicos de nutrição administrarem aos pacientes. Ora, vejamos, uma caixa de alimento suplementar pronto para uso ou alimento terapêutico pronto para uso, ATPU, contém 150 saquetas ou pacotes. De acordo com os técnicos que consultamos, em situações mais graves, os nutricionistas administram 30 a 60 saquetas por paciente. 60 multiplicado pelos 2 filhos da Paulina é igual a 120. Ou seja, a ser verdade que os suplementos pertenciam aos seus filhos, Paulina possuía pelo menos 30 saquetas a mais. Para confrontar as explicações dos técnicos de nutrição, consultamos um manual de tratamento e reabilitação nutricional editado em 2018 pelo MISAL e constatamos que, no máximo, o MISAL recomenda 2 saquetas por dia, o que, dependendo do período de dispensa do suplemento, este não deve ser superior a 30 dias. A situação aqui não se altera. Paulina tinha, sim, suplementos a mais. Dos medicamentos do pai, importa questionar com que frequência um paciente recebe medicamentos ao ponto de possuir 3 caixas seladas. Aqui dispensamos os nossos comentários. Quando estávamos a fechar a edição deste documentário, tivemos a informação de que Paulino, nome fictício, motorista afeto aos serviços distritais de saúde de Marávia, foi flagrado com 2 caixas de ATPU na cidade de Tete. Uma informação que prontamente foi confirmada pela Inspeção Provincial da Saúde, que afinca estar a trabalhar no processo. Mediante os fatos acima apresentados, urge deixar a seguinte questão: quantas paulinas e paulinos continuam desfilando a sua classe nas nossas unidades sanitárias sob o olhar cúmplice dos seus colegas? Até quando os medicamentos serão um negócio dos profissionais da saúde em detrimento dos utentes?